67. As superfícies, assim como todas as linhas entre si, são dispostas em fila segundo uma regra em que o tamanho aparece como característica essencial. Até mesmo um animal ousaria seguir tal regra. Ele julga outros animais por seu tamanho ou extensão e os procura ou foge deles de acordo. Classifica nozes, ovos, etc., favorecendo os maiores como promissores de mais conteúdo. Uma superfície coberta de grama seria avaliada por ele por outro tipo de tamanho, espalhado. Uma linha aparecia para ele como um caminho, uma trajetória a ser percorrida, curta ou longa conforme a extensão do movimento necessário para ir do começo ao fim, e, consequentemente, dá comprimento a uma linha. Mesmo que o método pelo qual o animal realiza as comparações nos pareça impreciso, ele possui algum método, pois suas ações são influenciadas pelo tamanho espacial, como o tamanho do corpo de seus oponentes ou sua distância do caçador. Portanto, não há dúvida de que o objetivo de tal método é classificar os corpos comparados, superfícies, linhas, e H é um problema específico. A partir disso, torna-se óbvio quão antigo, biologicamente, deve ser o axioma, segundo o qual os corpos têm um volume, as superfícies têm um conteúdo, as linhas têm um comprimento que pode ser medido entre si, e H são comparáveis. A posição lógica de todos esses axiomas é confirmada por considerações biológicas, mas não de forma decisiva. A justificação final do sistema de julgamentos básicos que aqui se estabelece só ocorre depois que todo o sistema estiver disponível, pelo matemático, que o apresentará como livre de contradições internas. Ora, as três classes de magnitudes têm estas propriedades. Um corpo localizado dentro do corpo, uma parte dessa superfície que corre dentro de uma parte de uma superfície, uma parte de uma linha, tem tamanhos menores que as coisas originais. Corpo, parte da superfície, linha. Isso corresponde a uma sensação de que uma parte de um todo é menor que um todo. 2. Se um corpo é cortado através de uma superfície, são criados dois corpos cujos volumes somam 5. 68. Volume de rendimento do corpo original. Se uma superfície é cortada por uma linha, aplica-se um teorema análogo. Da mesma forma, quando uma linha é dividida em duas partes por um ponto. Esta frase torna a frase mais precisa. Ele atribui valores numéricos às variáveis em consideração e mostra que adicioná-los faz certo sentido. 3. Quando um corpo se move, seu volume, o conteúdo de qualquer parte da superfície delimitada por uma linha em sua superfície e o comprimento de qualquer parte de uma linha delimitada por pontos permanecem inalterados. O pré-requisito para isso é que o corpo seja sólido, e H, isto é, sua forma, a posição de suas partes em relação umas às outras, não muda durante o movimento. 4. É possível, por exemplo, por fragmentação, para produzir um corpo, superfície, linha menor do que qualquer corpo, superfície ou linha. Pode-se dizer a mesma coisa dizendo que todo corpo, toda superfície, toda linha, por menor que seja, ainda não foi dividida. As sentenças dadas, 1, 2, 3, 4, têm a peculiaridade, em potência crescente, de aproximar a percepção de base biológica, digamos o sentimento do ego, com demandas intelectuais. Isso é particularmente perceptível no caso do teorema 4, pois com pequenos corpos, superfícies, linhas não há possibilidade de mostrar o desmembramento em uma imagem da imaginação. No entanto, o pensamento exige que ele permaneça executável e declara, com muita importância, que a incapacidade de resolver a tarefa de particionar pela busca deve ser considerada provisória, mas em qualquer caso insignificante. Segue-se dessas suposições que há um ponto em cada linha, além dos pontos inicial e final, caso contrário, a linha não poderia ser dividida. Entre este terceiro ponto e o ponto inicial existe outro ponto, e assim sucessivamente. Portanto, qualquer número de pontos está em uma linha. Os pontos ficam na linha com qualquer densidade, porque não importa quão pequeno seja o comprimento de uma linha, um ponto pode ser desenhado. 69 especificando qual está sobre ele e escolhido como o ponto final, enquanto o outro ponto final permanece fixo, diminui o e. Dessa forma, o comprimento da linha pode ser reduzido a qualquer valor arbitrário de pequenez. Se qualquer linha L é desenhada em uma superfície ou outra linha L pode ser desenhada na superfície e a partir de seus pontos finais.
pois L surge como parte de uma seção de U através de outra superfície 1, e a linha de interseção não tem começo nem fim, mas volta para si mesma, porque uma terceira superfície era necessária para enfatizar um ponto de O. Assim, a interseção de U e O se decompõe em uma parte L e algum outro Li que emana das extremidades de L. Uma parte da superfície U se estende entre L e Li, porque a interseção de U e O divide O. A partir dos pontos finais da linha L, sempre pode ser traçada uma linha que fica inteiramente dentro dessa parte da superfície, ou seja, entre L e Li corre, porque, caso contrário, essa parte da superfície não seria mais decomponível, contrariando o requisito 4. Disso se segue que qualquer número de linhas pode ser traçado entre dois pontos em uma superfície de tal maneira que cubram a superfície com uma rede cada vez mais densa, entre a qual existem partes cada vez mais finas da superfície. Seja B uma superfície completamente dentro de uma superfície A, então uma superfície pode ser colocada entre A e B, porque senão a parte relevante da sala não seria divisível. Esta parte da sala pode ser dividida em qualquer número de faixas cada vez mais finas. Por outro lado, o interior de B pode ser ainda dividido pela descrição de corpos ali existentes. E este processo pode ser continuado indefinidamente de acordo com 4. Um corpo pode então se tornar tão fino pelo corte contínuo que, embora sua superfície nunca seja menor que uma dada superfície ou seu volume torna-se menor que um dado volume V, por menor que V seja. Além disso, uma superfície pode ser dividida em regiões tão finas que, embora sempre contenha uma linha entre dois pontos A e B, sua área se torna menor do que uma dada. 70 Conteúdo F, por menor que F seja. Finalmente, uma linha pode ser reduzida a um determinado comprimento 1 por fragmentação contínua, por menor que 1 possa ser. Ao tocar um corpo, ou ao passar o olhar pela sua forma, o ego tem a impressão de uma extensão do corpo. Sua extensão é mais notada onde é mais fortemente manifestada e, assim, uma medida aproximada do comprimento do corpo, ou extensão física, é obtida. Se uma série de corpos é considerada e depois continuada no pensamento K1, K2, K3, Kn, cujo volume e área de superfície diminuem não apenas continuamente, mas também em comprimento, abaixo de qualquer valor arbitrário, e cada um dos quais está dentro de todos os precedentes, então o limite deste processo é um ponto. O processo tem um limite, porque o pensamento se recusa a perder completamente o conteúdo do conceito Kn, que se coloca como parte de K1, K2. Aquém de todos os membros anteriores da série mais fraca, então o pensamento insiste em preservá-lo de alguma forma, porque esse conteúdo está ligado à condição de que Kn está no interior de K1, K2. Como resultado, Kn torna-se cada vez mais específico quanto maior N se torna o pensamento não quer ver o resultado dessas determinações contínuas e infinitamente acumuladas, que resultarem em uma imagem mental cada vez mais clara de Kn. Se não tivesse essa determinação, teria que pedir a falência, pois busca riquezas no destino, e por isso as considera essenciais. O fato de o conteúdo do limite da série assim registrado ser um ponto decorre do fato de que ele surge de uma parte do espaço Kn, isto é, deve ser ele mesmo algo espacial, mas sem extensão, pois suas dimensões podem tornar-se arbitrariamente pequeno no decorrer do processo. 71. Segundo a sua origem, este ponto está em todos os corpos da série, e nesta frase está a plenitude das determinações que foram gradualmente empilhadas em Kn. Quando pensamos em um ponto, é na verdade o processo descrito que temos em mente. Um pequeno corpo emerge da memória, nós o reduzimos em pensamento e assim formamos alguns elos na série K1, K2, K3. Kn, ao mesmo tempo, uma lei de redução é pensada como uma regra de série. De todas as linhas, uma se distingue, o raio. O conceito é sugerido ao ver o pequeno corpo brilhar ainda mais. Um corpo opaco, colocado em uma série de certas camadas, obscurece a luz e a faz desaparecer. Pensemos no olho, no corpo luminoso assim como no corpo opaco como pontos, e, se lhe despojarmos a sua extensão, que se sente insignificante, a ordem dos pontos onde o corpo opaco cobre a luz descreve uma linha.
Quando construímos essa linha em nossos pensamentos, nosso pensamento não segue a mão perscrutadora que segura o corpo que cobre e, por assim dizer, esquadrinha a linha descrita, mas cria a linha de acordo com suas próprias regras simplificadas. Assim é definido o raio, e este é o resultado. Se B e C são pontos de um raio que emana de A, e se um corpo opaco em B esconderia um ponto luminoso em C de um olho em A, então B está entre A e C. 2. De dois pontos do raio, um está entre o ponto do olho A e o outro. 3. O raio se estende à distância, ou seja, a qualquer distância. 4. São A e qualquer outro dado o ponto do raio, o raio é assim inequivocamente determinado. 5. Se um raio se move como se fosse um corpo sólido, de modo que A cai em direção a 1, B em direção a B1, então o raio assume a posição do raio A e B a ser construído de acordo com 4. Um raio permanece um raio mesmo que seja movido como um corpo sólido, seja qual for a posição que ocupe. Pronunciar um tubo longo, ou seja, um corpo K muito fino e com muito pequeno superfície, mas é longo e no interior do qual está o raio AB.